no No Ninho, CT? Ah, é? ia, porque é o seguinte, eu era responsável por marcas e promoções, aí cuidava de marcas. Então, mas você trampou com um jogador. Então. Como que foi essa passagem? Cara, Você começou tipo, a conhecer a galera. Você tinha comecei. convívio com eles ou não? Tinha, Mas por tinha. que? Você ia no No Ninho, CT? Ah, é? ia, porque é o seguinte, eu era responsável por marcas e promoções no Flamengo. Ou Tá, seja, marca, tudo que tinha. Não licenciamento. tá. Porque com esses produtos de licenciamento e tal, era uma outra pessoa. Mas eu cuidava da marca, assim, de site, de falar com o site de loja oficial, que mais? Álbum de figurinha, falava com o Lance. Lembra que o Lance lançava encarte promocional, às vezes, quando era campeão e tal, aquilo Sei. tudo eu que tratava com eles e tal. Figurinha, por exemplo, eu negociava o valor e repassava aos jogadores, então eu falava. Teve uma época que eu falava com o Bruno, por exemplo, que era o capitão do time. Depois eu cheguei a falar com o Ronaldinho, que era o capitão do time, que foi o capitão do time também na época. Então, assim, Léo Moura, se eu não me engano. Então, pô, por exemplo, o Ronaldo Angelim, uma vez, o nível, pra você entender o nível de intimidade, digamos Sei. assim, que eu tinha com eles. O Ronaldo Angelim, uma vez, chegou pra mim e falou assim: pô, pede pra depositar na conta da minha mãe. Mas não me precisa me passar comprovante nem nada, Ué? não. Aí eu falei, por quê? Aí ele, não, porque minha esposa não gosta. Ai, caramba. Aí eu falei, não, tudo bem, cara. É esse o nome, então você tem que assinar aqui e botar os dados. Ele, não, Claro. vou botar, então botou. Enfim, aí tinha essas questões. Aí tinha jogador, às vezes, era raro, mas às vezes tinha jogador que queria mais, entendeu? Do que os outros. Falava, pô, não dá, cara. O Flamengo, na época, era um dos que mais recebia, porque, óbvio, tem cotas diferentes. Eu não consigo dar mais pra você, porque senão eu não consigo justificar pros outros e tal, pá. Enfim, então, Mas mais o quê? Grana da mais onde? grana. Porque pra aparecer no álbum de figurinha os caras Ah, ganham, então. né? Eles cedem. Cedem não. E também não vendem, enfim, negociam a Sim, imagem sim. pra E aparecer. era igual pra todo Era mundo? igual pra todo mundo. Pelo menos na minha época era igual pra Tá. todo mundo. E aí, cara, então, tipo assim, eu ia no Ninho, organizava essas fotos, entendeu? Tipo, o Ronaldinho, pô, tinha que falar com o Ronaldinho. Caraca, o Ronaldinho, você quer? Não. Ronaldinho, pô, desculpa, hoje tem aqui o álbum de figurinha e tal. O Ronaldinho muito profissional, ia lá, batia foto e tal. É, o- Tinha uns caras que metiam mala ou não? tinha, de vez em quando tinha, assim, É, pô, minha visão em cima da hora, pô, não sei o quê. Mas a galera fazia. é. Só não dava tempo, às vezes, de fazer todo mundo num dia, o fotógrafo tinha que voltar no dia seguinte. Mas comigo nunca. Assim, comigo o pessoal respeitava bastante, entendeu? Só que chegou um momento, lá no Flamengo, que eu comecei a sofrer uma pressão muito grande de uma pessoa lá do marketing, porque essa pessoa chegou com uma nova administração. E ela queria ser a pessoa responsável pelo contato com os jogadores. Só que isso, assim, hierarquicamente ele pode, mas na prática não funciona, porque o jogador continuava me ligando. Falou, pô, Entendi. Cota, tem isso, o Cota tem aquilo, não sei o que. Chegava no carnaval, pô, Cota tem camarote, tem não sei o que, pá. Eu me Você virava. desenrolava as Eu coisas? desenrolava as coisas pra ele. Sempre fui esse cara pra desenrolar, né? Em determinado momento, além de desenrolar os pagamentos dessas coisas extras, eu também desenrolava essa questão enfim, de pagamentos, né? Aliás, de coisas extras, né? E aí esse cara, ele queria forçar num ponto em que ele falava pra eu não ir no Ninho. E aí ficava uma parada muito ruim, porque o Ninho é o CT do Flamengo. Sim. Ele ficava muito ruim, porque ele falava assim: não, você não vai, você não pode ir, você não vai. E aí, ao mesmo tempo, tinha jogador me ligando pedindo pra eu ir lá, cara. E eu trabalhava pro Flamengo. Eu não trabalhava pro jogador, trabalhava pro Entendi. Flamengo, mas Tinha que respeitar a tinha que hierarquia. respeitar a hierarquia, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, fulano não tá deixando, eu não tenho o que fazer, pô. E aí, enfim, teve uma determinada época que eu fui envolvido numa situação de aumento de salário, em que essa pessoa aumentou o salário próprio dela e uma outra pessoa ou pediu para aumentar um valor muito mais alto, enquanto o meu salário e o salário de uma outra pessoa sabe, tipo 900, cara, o que eu ganhava para Sim. 1.200.
E a outra pessoa era de 1.200 para 1.500. O dele ia subir de 2 para 4.000, sei Sim. lá. Estamos falando de 2011. Claro. E de uma outra pessoa também ia subir mais. Aí eu saí do Flamengo, cara. Eu não aguentei, eu, assim, fui, de certa forma, Sem ter outra coisa. sem ter nada. Eu fui, de certa forma, me senti um pouco humilhado, porque, não, na verdade não é de certa forma, ele me humilhou. Gritou comigo, falou, me ofendeu e tal. A minha mulher advogada não é trabalhista, ela falou, você pode processar ele e o Flamengo por assédio moral. Na época tava começando esse conceito, Sim. né? Eu falei, não vou processar ninguém, não deixa essa porra pra lá, vou sair e tal. Mas tem um curso, galera, chamado YouTube Sem Aparecer, do Peter. Tá aqui o link na descrição, compra, a gente comprou, a gente fez, quando a gente fez começou a ganhar muitos seguidores, então fica aqui o primeiro link na descrição, então, e também tem o nosso Telegram, tá bom? Tem Telegram também. Porra. A gente tem um do Flamengo, tem 7, quase 8 mil. E esse aqui do Barrocast a gente tá começando a fazer. E aí a gente sempre tem um conteúdo de bastidor para eles.